No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o imposto de dividendos a 10% que o governo está tentando passar. Vamos falar da visão do Barça em relação a isso, a minha visão, um ponto importante que o mercado alerta e os cálculos na prática aqui de Transmissão Paulista, Sanepar, Banco Bradesco e o Banco do Brasil. Então deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sino para você ser notificado quando eu fizer novos vídeos. Então vamos aqui a lógica aqui do Barça, né? Ele fala que imposto sobre dividendos é uma miopia tributária e teria efeitos pífios aí, né? Segundo o investidor, taxar dividendos levaria as empresas a encontrar outros formatos para remunerar seus acionistas, como por exemplo bonificação. E eu também acrescento aqui recompra de ação. Então são duas formas aí das empresas driblarem essa taxação de dividendos, né? Mas a gente continua aqui, e vamos lembrar que o imposto vai diminuir de 34% para 30% e a taxação vai ser elevada em 10%, né? Então, isso aqui, segundo o Barça, não fecha as contas, né? Ele fala que a amenização aqui para 30% de imposto não amenizaria a situação, porque as empresas teriam agora, então, um imposto de 40% e não mais 34%, teria, por fim, elevado os impostos. Só que não é bem assim, né? O Barça está simplificando demais, isso aqui seria uma realidade para a empresa com 100% de payout. Quanto menor o payout nos dividendos, menor ela vai ser impactada, ou seja, quanto mais a empresa investir, melhor vai ser para ela. Ela pode até ser beneficiária, de repente, dependendo do seu payout aí, né? Aí o Barça relembra que a taxação de dividendos já existiu no passado e que o retorno é pífio, né? Ele deveria ser muito mais recompensado o governo se taxasse aí os fundos, né, de ações, porque eles negociam aí que nem louco, né? Comprando e vendendo, manipulando o mercado, a gente vê muito isso, né? Isentos de taxação de dividendos, isentos de ação aí de IR, né? Isso acontece, essa taxação, quando o cotista saca, mas é outra história, né? Enquanto isso, o fundo vende e compra a rodo, né? Enquanto a pessoa física aí, né, paga 15% de IR quando faz aí vendas superiores a 20 mil. Digo eu de passagem que essa 20 mil aqui era desde quando eu comecei a investir, na época ainda representava mais 20 mil. Hoje em dia, 15 anos atrás eu tô falando, né? 20 mil não representa tanto assim, então realmente está sendo sacaneado aqui. Quanto maior a inflação, mais teto aqui vira um tetinho de nada, né? Bom, então ele fala aqui que o que o governo deveria se preocupar é taxar a especulação e não ficar preocupando em taxar a produção, consumo e os dividendos. Tem que taxar a especulação, não taxar o que realmente vai criar valor. Então, segundo ele, esse é o ponto aí dele, certíssimo, diga-se de passagem, né? Então vamos ao resumo da tese do Barça e acrescentar as minhas aqui. O Barça fala que 15% aí sobre venda, né, das pessoas físicas é absurdo, enquanto os fundos aí manipulam o mercado a rodo e pagam zero. Vai afugentar os estrangeiros, que hoje a taxação é de 34%, vai aumentar mais 10%, e mesmo que diminua 4%, ainda vai ficar maior, então vai afugentar. Eu acho que existe um pouco de exagero, mas enfim, vamos fazer as contas. Inclusive, efeito pífio na arrecadação para o Brasil. E o mercado, ele cria uma tese importantíssima, né? Onde criar um imposto é mais difícil do que aumentar ou seja, os 10% não é o problema, porque é compensado parcialmente aqui pela redução do IR, então assim, não é tão ruim, né? Porém, você criar esses 10% e deixar uma brecha para aumentar imposto no futuro, vem um novo governo, ou esse mesmo agora, no próximo governo pode falar que nos Estados Unidos é 30%, então vamos aumentar para 30%. Ficou muito mais fácil aumentar, né? Bom, na minha tese, eu acho que é vergonhosa a narrativa que imposto de taxação de dividendos é para taxar ricos, porque quem ganha R$50 na Bolsa de Valores não é rico, mas ele vai ser taxado sim. Então, quando tentaram fazer uma isenção de 2.500, foi barrado aí no governo, né? Então, assim, poxa, que tese é essa? Como é que você diz uma coisa que é para taxar rico e barra a isenção para 2.500? Então, por que absurdo isso, né? Os caras aí, inclusive o próprio Guedes, né? Ele tá usando o populismo para falar essas coisas e o PT não fica atrás, tá? O PT tava até querendo taxar em 20 e tantos % aí, diga-se de passagem. Então, assim, não tem santo nessa história, todos os lados aí tá ruim, tá? Tanto o Guedes fazendo esse populismo aí que é para taxar rico é o cacete, e também o PT que quer até aumentar mais aí o IR. Enfim, os Estados Unidos tem a taxação de dividendos de 30%, sim. Só que lá os impostos nas empresas é muito menor. Outro ponto, porém, os estadunidenses, né? Sim, não são americanos. Os americanos somos nós também, né? São estadunidenses. Eles têm isenção até uma certa tabelinha. Eles têm a tabelinha de isenção. Então, assim, não faz sentido. A gente vai seguir lá e só segue o lado ruim. Por que não vai seguir uma redução mais a fundo aí do imposto para poder cobrar esses 30%?
Por que não vai pôr uma tabelinha de isenção para o brasileiro? Eu pago 30% quando eu invisto no exterior porque eu não sou estadunidense, sou brasileiro. Então, assim, cadê a lógica? Não tem lógica, né? Eles comparam com o negócio e não fazem as coisas direito. Enfim, se e somente se manter-se aí os 10% com essa redução de 4% no IR, o impacto sim seria mínimo, mas esse se depende, né, da tese aí do mercado que criar um imposto é fácil, aumentar... Aliás, criar um imposto é difícil, aumentar é fácil, né? Então nós vamos ver aqui o antes e depois, onde o JCP teoricamente seria o fim. Não está muito claro se nessa nova proposta aí vai sair ou não. O imposto seria de 34% para 30%, aumento de 10% aqui nos dividendos, né, no imposto, e os FIIs e os FIPs seriam isentos ainda, as ações teriam taxadas aí então em 10%. O saldo aí para as ações então sairia de 34% para 40% de imposto, mas não é o correto, já que 40% de imposto, você tem que levar em conta o payout, né? E aí muda toda a regra, né? O Banco do Brasil tem payout de 40%, por exemplo, o Bradesco 45%, a Sanepar está em 37%, mas nós vamos levar aqui em conta o sustentável dela, né? Que seria 45%, que é o normal, que eu acho que ela vai voltar em algum momento. Vamos ser ruim com ela, vamos por 45%. A Transmissão Paulista, 80%, ela também está no momento aí de payout um pouco maior, mas o normal seria 80%, então vamos pegar essa média aqui e vamos fazer então as contas, né? Então pegando aqui o payout do Banco do Brasil e do Bradesco, Sanepar e Transmissão Paulista, vamos fazer as contas. Ó, esses seriam aqui os lucros das empresas, os impostos em 34% e o lucro em 66% para cada uma delas, né? E aí os dividendos seriam diferentes de acordo com seus payouts, né? Porém, na nova regra, o que acontece? O lucro aqui de 100, o imposto seria menor, né? Então seria 70. Então teria um aumento aqui no lucro de 6,06. Então todas as empresas teriam um aumento no lucro se elas não pagassem nada de dividendos. Só que parte desse lucro maior não vai pegar esse caminho, né? Vai pegar o caminho do dividendo, onde existe o quê? Um aumento de 10%. Então são dois caminhos diferentes. Um reduz e um aumenta. Então por isso que depende muito do payout, né? Então assim, a redução dos dividendos existiria em 4,55%, porém, né, porque teve um aumento no lucro, depois foi taxado, então houve a redução de 4,55%, porém, né, como as empresas, parte do lucro foi para investimento ou alguma coisa do tipo, elas tiveram aí uma sobra no seu lucro de 3,64% o Banco do Brasil, de 3,33% o Bradesco e a Sanepar, e de 1,21% a Transmissão Paulista, com payout menor, teve uma sobra menor. E aí as empresas têm que usar esse lucro aqui para fazer crescer esse dividendo, compensar, né, fazer alguma forma aí de compensar essa redução no dividendo. Então, assim, não é o fim do mundo, já que elas têm lucro maior, elas podem fazer alguma coisa mais interessante com esse lucro. Além disso, né, nós temos o que o próprio Barsi falou, né? Nós temos aqui as bonificações, que é a forma de bonificar os acionistas, remunerar os acionistas com ações ao invés de dividendos. Na verdade, você está ganhando aí ações que têm valor real, né? Então, eu já falei como é que funciona, eu vou deixar o card aqui em cima, a lógica por detrás das bonificações. Nós temos a recompra de ação, onde as empresas vão ao mercado, compram ações e depois cancelam, ou seja, a pizza tem menos fatias. Então, nossa fatia, na verdade, ficou maior, nós temos uma fatia maior da empresa. Então, com isso, nós também somos aí gratificados com uma ação que tem um valor maior agora do que antes. Isso aí, né, não tem um efeito imediato, o mercado uma hora acaba corrigindo isso aí, dando um valor maior para as ações. Então, essa taxação de dividendos ela seria iniciada em 2023, caso aprovada, embora eu ache que não vá ser aprovada nesse momento, tá? Mas deixem nos comentários o que você acha sobre essa possível taxação de dividendos, que é um assunto que vai voltar mais para frente. Vários políticos existem interesse aí por detrás dessa taxação de dividendos aí, um populismo grátis, né? Um aumento de arrecadação é sempre bom para qualquer político, né? Se inscreve no canal, ativa o sino, porque eu vou falar também do Barsi Fundos Imobiliários. Será que faz sentido realmente? Vamos ver aí o quanto rende os fundos imobiliários. Será que eles são tão ruins? Um abraço.